Cordeiro. Aleluias. Salmos de número 77. Tá bom? Livro de Salmos de número 77. Eu vou fazer aqui menção de alguns versículos aqui desse salmo. E ele inicia assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Até aqui. Boa essa palavra. Queridos, esse salmo, esse cântico, esse clamor, esse desabafo, essa expressão da alma, escrito por Asaf, mostra uma alma angustiada, mostra uma alma abatida, mostra uma alma perturbada, preocupada. E ele começa a questionar, ele começa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na angústia, buscar ao Senhor. Ele começa a perguntar. É como no momento que o salmista diz assim: porque está abatida a minha alma, porque perturbas dentro de mim, espera em Deus. Ele demonstra total confiança. Asaf, ele mostra uma incerteza, uma insegurança. Ele mostra que o olhar dele está para o problema. Mas depois ele vai e faz as perguntas para ele mesmo. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então ele diz aqui: e eu disse, isto é enfermidade minha. A enfermidade de Asaf era na alma. Uma alma angustiada, uma alma abatida, uma alma insatisfeita. E por um momento, ele chegou a pensar, ele chegou quase a duvidar da existência de Deus, a duvidar do poder de Deus. E eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje. E para você que está aí do outro lado, quem sabe você muitas das vezes, o seu olhar só está para o problema. O seu olhar está na situação a qual, na sua condição humana, é impossível resolver. Não tem como resolver. E daí você tem que fazer o que Asaf fez. Ele disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele começou o quê? Eu me lembrei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf começou a lembrar do poder de Deus. Quem sabe Asaf trouxe à memória o que Deus fez com o povo dele quando tirou do Egito e fez entrar na terra prometida. Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que tirou água da rocha. E é o mesmo Deus de hoje, igreja. O que está mudando é a intensidade da busca. É quanto tempo você dá de atenção a Deus. O quanto você lê a Bíblia, o quanto você busca a Deus. Então tem pessoas do outro lado aí me ouvindo, tem pessoas nessa terra, tem pessoas, querido, que estão com a alma abatida, com a alma entristecida, com a alma depressiva. Porque pensa que o problema que ela está passando, enfrentando, não tem solução. Que acha que o problema que ela está enfrentando, que está passando, é mais difícil, é mais complicado, é mais complexo do que o do outro. Querido, aos olhos humanos possa até ser, mas para Deus tudo é igual. É só uma questão de tempo, é só uma questão de propósito, é só uma questão de momento.
Então, quando Asaf, ele começa a questionar, ele diz, poxa, é como se ele estivesse falando assim, peraí, o problema está comigo, o problema não está com Deus. O problema está em mim. Eu que não estou buscando Deus como antes. Eu não estou confiando em Deus como antes. Quem sabe é você que está aí do outro lado, está assim. Você não está de fato e de verdade confiando no Senhor como deveria confiar. Você de fato e de verdade não está depositando em Deus, aleluias, a fé tamanha, você não está tendo a fé em Deus que você teve, que tinha no início da sua caminhada. Então, se você for pegar no Salmo 73, chegou um momento que Asaf olhou até para o ímpio. Asaf viu a prosperidade daqueles que não serviam a Deus e ele questionou. E ao ponto que quase ele abandona o seu ministério, abandona a sua caminhada com Deus. Mas ele entra no santuário, ele sente a presença de Deus. Eu quero te dizer, você que está do outro lado, não fique em casa murmurando, remoendo, não fique olhando para as paredes ou assistindo, só assistindo ou comendo, se panturrando em comida, ou até mesmo enrolado no edredom, num lençol, na cama, enclausurado num quarto escuro. Não fique dessa forma, não fique sem ir para a igreja. Não deixe de ir para a igreja para ficar dentro de casa com essas atitudes, porque não vai mudar nada na sua vida, e sim vai piorar. Mas se você faz como Asaf, no momento da luta, no momento da angústia, você mesmo questionando, mas você lembra dos feitos de Deus na sua vida e na vida daqueles que a Bíblia relata, então a sua fé vai aumentar. Você vai entender que Deus é o mesmo, que Deus não muda. Então ele diz aqui, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será que o Deus que se revelou para você, meu irmão, minha irmã, que se revelou para mim, ele deixou de fazer milagre? Será que Deus não tem poder de mudar essa história aí que você está passando? Será que Deus não tem poder de mudar, de trabalhar no seu filho, na sua filha, de trabalhar no seu marido, na sua esposa? Será que Deus não tem poder de abrir uma porta de emprego para você? Será que Deus não tem poder de sanar essas dívidas aí, de ajudar a pagar as dívidas? Será que Deus não tem poder de fazer o impossível acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã? Mas qual é a atitude que você está tomando? Para que você sinta de volta essa certeza. O que você deve fazer? Voltar a dar atenção devida a Deus. Voltar a ir para os cultos com entusiasmo, com vontade. Estar na casa do Senhor de fato, de verdade, crendo que Ele está ali. Que o que está saindo do altar vem de Deus, provém de Deus pela sua palavra, que não volta vazia. E Asaf diz aqui, cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração e geração? De forma nenhuma, querido. No versículo 9 ele diz, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? Claro que não. Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. O problema estava em Asaf, como o problema está em você que está aí do outro lado. É você que olha mais para a luta, sabe? Como Pedro. Certa feita os discípulos estavam no barco, à madrugada Jesus foi ao encontro deles. E eles pensavam que Jesus era um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu. Pedro disse, é o Senhor, me faz ter aí. Me faz ter contigo. E Jesus disse, vem. E vai Pedro andando sobre as águas. Andando por cima das águas. Mas chegou a hora que veio o quê? O vento contrário. Esse vento contrário é o que? A ação do inimigo, quer querer mexer com a sua fé, mexer com a sua confiança, querer tirar o seu olhar de Deus, do comando, da promessa de Deus, da palavra de Deus. E Pedro foi o quê? Começou a afundar. E Jesus pegou pelas mãos dele e disse, por que temes, homem de pouca fé? Então Deus não quer que você fique temendo essa situação que você está enfrentando. Você se sente só, se sente abandonado, abandonada, você se sente angustiado, angustiada, você está passando por lutas, sim, elas existem, sim, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tudo isso, querido, não é para te parar, é para te movimentar em direção
ao que Deus está te conduzindo. Não é para você ficar estagnado, estagnada. Não é para você ficar em casa. Não é para você se afastar da igreja. Não é para você deixar de congregar, mas sim para você estar na igreja. Mas sim você continuar buscando a Deus. Então Asaf, ele teve um momento. Asaf, levita. Ele ministrava o louvor, tomava conta dessa parte de adoração, de trazer a presença de Deus para aqueles que estavam ali. Mas chegou um momento, como um mero mortal, limitado que é. Então eu não vim aqui te censurar, não, eu vim te ajudar, da parte de Deus, dizer, continue a sua caminhada. Volte para a igreja, permaneça na igreja, peça ajuda à sua liderança. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra do Senhor. Para com essa mania de pegar a Bíblia só na hora de ir para o culto. Ou então cair no engodo do diabo quando você pega a Bíblia dá sono. Quando você vai ler, os seus olhos começam a lacrimejar. Ai, você não entende o que está lendo, isso é obra do diabo. É para justamente você não conhecer as Escrituras. Você não conhecer a palavra, o verbo, Jesus. E por isso que o inimigo, é que a Bíblia diz, ele anda ao derredor, bramando que nem leão, procurando a quem tragar. Então ele lança as setas. Ele cria a situação para lhe desmotivar, para lhe esfriar, para lhe parar. Que sabe quantas vezes você já desejou de ir na igreja, Luz para o Mundo? Quantas vezes você já desejou de ir para o culto lá, na igreja? E chegou o momento, você desmotivou. Chegou o momento, você, não tem transporte, eu tô cansado, tô assim, tô assado. Isso tudo investida do inimigo para você não receber a bênção. Quem sabe você não quer mais congregar? Você não quer mais ir para a igreja? Isso tudo é investida do inimigo para que a bênção não se concretize na sua vida. Então ele diz aqui no versículo 10, eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O quanto Deus pode, o quanto Deus faz, o quanto Deus é, igreja. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Para de ficar olhando só para o problema. Pastora, porque a senhora não sabe onde eu congrego, não tem igreja perfeita. Perfeito só Deus. A igreja é um lugar de construção. A igreja é um lugar de libertação, de restauração, de transformação. Então sempre ela vai estar em movimento, sempre chegando mais gente, chegando mais pessoas. E Deus trabalhando na vida de todos. Você tem se empenhado em orar pela sua liderança? Ou você só cobra? Você é do tipo que quer só que aconteça as coisas, mas você não ajuda em nada. É desse tipo? E aí só olha para os problemas, só olha para a luta? Então faça aqui com o Asaf, ainda que você esteja questionando, ainda que você esteja ali duvidando, mas faça como ele, reconheça que o problema está em você, não em Deus. O problema não está na igreja, o problema está em você. E se porventura tiver onde você congrega, Deus é poderoso para te sustentar, lhe enviar aonde Ele queira. Mas a Bíblia diz que para todo propósito há um tempo determinado. Então espere o tempo de Deus. Então, olha, ele disse aqui, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf só precisava disso. A mesma coisa eu digo para você que está aí do outro lado. Você só precisa disso, lembrar de Deus. Voltar para o primeiro amor. Trazer de volta aquela vontade de servir, de estar na presença de Deus como antes. Está na hora, querido. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vendo aí a cada dia atrocidades. Os sinais estão se cumprindo. Falsos profetas se levantando aí à torta e à direita. E como você vai identificar os falsos profetas se você não conhecer as Escrituras? Se você não conhecer a palavra? Qualquer gato pingado aí que chegar e dizer que é pastor, que é pastora, você vai estar abrindo guarda.
Se conhece a árvore pelos frutos. E se você não vê os atributos de Deus na vida dessa pessoa, você tem que se afastar e orar por ela. Então você tem que conhecer a palavra do Senhor. Você tem que buscar. Ele diz aqui: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Pregue a palavra. Quem sabe você que está aí do outro lado, você tem o chamado para evangelizar. Você tem chamado para visitar. Você tem chamado de Deus. Você tem dons. E o que você está fazendo? Só está olhando para os problemas? Só está olhando para as lutas? Você não fala das maravilhas de Deus? Você só abre a boca para murmurar? Você só abre a boca para reclamar? Você só abre a boca para maldizer? E ele diz no versículo 13: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Versículo 14. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Asaf começou ali, a adorar. Asaf começou a entender que as lutas vêm, mas ela passa. Os problemas vêm, mas eles passam. Nada é permanente, meu irmão. Tudo muda. Então confie no Pai das luzes. Tenha fé. Medite na palavra, lê a palavra, ore ao Senhor, busque, adore, bendiga o nome dele, fale dos feitos dele. Vá para a igreja, congregue, se batize, participe da Santa Ceia, adore ao Senhor, seja de fato e de verdade um homem ou uma mulher de Deus, viva de fato e de verdade os planos de Deus para a sua vida e pare de olhar para os problemas. Quem sabe você é do tipo espectador, só vai para a igreja para curiar, para ver realmente se Deus está ali, toma vergonha, com todo respeito. Vá para a igreja adorar ao Senhor, vá para a igreja depositar no Senhor a tua confiança. Confie nele, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Se renda. Tome uma posição, uma atitude. Conserte suas veredas. Conserte os teus... Feche as brechas. Para de querer solução sem se consertar. Então, Asaf estava aqui no momento que ele estava, vamos dizer, depressivo, abatido. Mas com que motivo? Escolhido por Deus? Servo do Senhor? Dentro da casa do Senhor? Mas por um momento ele deu mais atenção aos problemas do que a Deus. Quem dá atenção mais aos problemas do que a Deus, a tendência é esfriar. A tendência é esmurecer. A tendência é parar. Mas nessa noite Deus me permitiu estar aqui para dizer para você: volte, permaneça, continue na presença do Rei da Glória, congregando. Pare de preguiça espiritual, pare de colocar dificuldade para você ir para a igreja. Pare de argumentos que só está fazendo você esfriar, perecer. E volte. Retorne, como Asaf disse aqui: bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 77, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Onde é que você encontra Deus, igreja? Congregando, na leitura da palavra, ouvindo a palavra do Senhor e aumentando a sua fé. É o que eu tenho para você nessa noite da parte de Deus. O Deus do passado, Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Ele não muda, ele é imutável. Ele é o Pai das luzes, onde não tem mudança nem sombra de variações. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Pai. Confie nele, deposite a sua confiança nele.
Não coloque a sua confiança em A, em B, em C. Não coloque a sua confiança no pastor ou na pastora. Coloque a sua confiança no Senhor. Não espere ouvir do pastor ou da pastora o que você quer ouvir. Espere ouvir o que Deus tem para você. E se coloque na posição. E você verá que quando você menos esperar, está tudo solucionado, tudo resolvido. Por quê? Porque você decidiu adorar em vez de murmurar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa hora. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do Universo. Boa esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque nesse momento, Pai, tinha muitos Asafs. Tem muito Asaf do século 21 me ouvindo. Os que questionam, os que murmuram, os que só veem os problemas. Mas Asaf da Bíblia, ele olhou para o problema, mas lembrou daquele que pode solucionar o problema. Ele lembrou que o Senhor Deus não muda, é o mesmo. E eu peço, Pai, que nessa noite, os teus filhos Asafs do século 21 possam ter o mesmo entendimento do Asaf da Bíblia, do passado, que é no seu santuário, que é na casa do Senhor, que nós encontramos o refrigério, a direção, a provisão do Senhor. Não é em casa, na frente de uma televisão, ou quem sabe atrás na frente da tela de um computador, de um smartphone. Não é num quarto escuro, não é nas baladas, não é saindo da tua presença, mas sim é na tua casa, na casa de oração, na igreja. É lá onde o Senhor diz na tua palavra, congregai-vos. Então, Deus, eu te peço agora, que o Senhor dê força a esse meu irmão, essa minha irmã. Dê força a este homem, a esta mulher, para estar, meu Pai, na igreja. Amanhã às 17 horas, na igreja Luz para o Mundo. Ou quem sabe, meu Pai, numa congregação perto da casa dele, da casa dela, que tem recebido diversos convites, diversas visitas do teu povo e tem rejeitado. E o Senhor nessa noite fortaleça e que essa pessoa lembre da tua casa, da tua palavra, da tua promessa, como Asaf lembrou. E que seja abençoados no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que mais uma vez eu cumpri o ID do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz. Até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. E a paz do Senhor em nome de Jesus. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana.